Bancasesp 2013, Auditor Fiscal do Trabalho. À luz das normas internacionais de proteção aos direitos humanos, julgue os itens que se seguem acerca do combate ao trabalho forçado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos proíbe expressamente a manutenção de pessoas em regime de escravidão ou de servidão. Item correto. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Bancasesp 2008, Promotor de Justiça. Acerca dos direitos fundamentais previstos na ADU-DH, julgue o item abaixo. A ADU-DH afirma que o desrespeito aos direitos humanos é causa da bárbare. Item correto. Qualquer violação a direito humano é considerada como ato de bárbare. Declaração Universal dos Direitos Humanos, preâmbulo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Pancasesp 2010. Julgue o item abaixo. Considerada documento basilar para a proteção internacional dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi promulgada no Brasil logo após a sua assinatura. Item errado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi editada sob a forma de resolução. Observação: o Brasil fez parte e votou pela sua aprovação na Assembleia Geral da ONU, mas, em razão de não possuir natureza de tratado internacional, a DUDH não foi internalizada no direito brasileiro. Bancasesp 2013. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é mais restrita quanto à definição da liberdade de opinião que as convenções americana e europeia sobre direitos humanos, visto que leva em consideração apenas o direito à opinião, não abordando, como fazem as referidas convenções, o direito de formar a opinião. Item errado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Conclusão: a liberdade de expressão nesse documento é ampla e inclui a liberdade de formar opinião. Bancasesp 2013. Julgue o item a seguir. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, não há menção à remuneração de trabalhos iguais. Item errado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 23, inciso 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados. Item correto.
Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 144, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso 1 do caput do artigo 137 desta lei, observado o disposto nos incisos 2 e 3 e parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 145, praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, o juiz, exclusivamente de ofício, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 146, o juiz de ofício, a requerimento do interessado do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação. Estudante estuda inédita 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 146b, o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando, inciso 2, autorizar a saída temporária no regime semiaberto. 4. Determinar a prisão domiciliar. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 146c, o condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e nos seguintes deveres. Inciso 1. Receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações. 2. Abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos deveres. Caso haja violação comprovada dos deveres mencionados, poderá acarretar a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, a regressão do regime. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 146c, parágrafo único, a violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, inciso 1, a regressão do regime. 2. A revogação da autorização de saída temporária. 6. A revogação da prisão domiciliar. 7.
Advertência por escrito para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de 1 a 6 deste parágrafo. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a monitoração eletrônica poderá ser revogada, mesmo se tornando necessária ou adequada. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 146-D, a monitoração eletrônica poderá ser revogada, inciso 1, quando se tornar desnecessária ou inadequada. 2. Se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 147, transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução de ofício ou a requerimento do Ministério Público promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, em qualquer fase da execução, poderá o juiz motivadamente alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, sobre as penas restritivas de direitos, artigo 148, em qualquer fase da execução, poderá o juiz motivadamente alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a prestação de serviços à comunidade, caberá ao diretor do estabelecimento penal alterar a forma de execução a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 149, caberá ao juiz da execução: inciso 1. Designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com as suas aptidões. 2. Determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena. 3. Alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a prestação de serviços à comunidade, o trabalho terá a duração de 8 horas semanais e poderá ser realizado aos sábados, domingos e feriados. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, parágrafo 1º, o trabalho terá a duração de 8 horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho nos horários estabelecidos pelo juiz. Parágrafo 2º. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a prestação de serviços à comunidade,
A entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório circunstanciado das atividades do condenado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 150, a entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre ausência ou falta disciplinar. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a limitação de fim de semana, caberá ao Ministério Público determinar a intimação do condenado cientificando-o do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, sobre a limitação de fim de semana, artigo 151, caberá ao juiz da execução determinar a intimação do condenado, cientificando-o do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena. Parágrafo único. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a limitação de fim de semana, não poderão ser ministrados ao condenado durante o tempo de permanência cursos. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 152, poderão ser ministrados ao condenado durante o tempo de permanência cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a limitação de fim de semana, o estabelecimento designado encaminhará semanalmente ao juiz da execução relatório, bem assim comunicará a qualquer tempo a ausência ou falta disciplinar do condenado. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 153, o estabelecimento designado encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório, bem assim comunicará a qualquer tempo a ausência ou falta disciplinar do condenado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a interdição temporária de direitos, caberá ao juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 154, caberá ao juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado. Parágrafo 1º. Na hipótese de pena de interdição do artigo 47, inciso 1 do Código Penal, a autoridade deverá, em 24 horas contadas do recebimento do ofício, baixar ato a partir do qual a execução terá seu início. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do artigo 47, incisos 2 e 3 do Código Penal, o juízo da execução determinará a apreensão dos documentos que autorizam o exercício do direito interditado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz da execução o descumprimento da pena. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 155, a autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz da execução o descumprimento da pena. Parágrafo único. A comunicação prevista neste artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado. Olá!
Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!